Graça e paz. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Hoje é um dia muito especial. Nós te agradecemos e louvamos. Estamos hoje encerrando o Antigo Testamento. Foi uma bênção para nós, aprendemos bastante, fomos edificados e agradecemos porque o Senhor nos sustentou nesse tempo todo. Pedimos a tua bênção sobre nós, sobre todas as pessoas que estiverem nos acompanhando. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lembrar de nos inscrever para que o nosso canal possa alcançar mais pessoas ainda. Estamos hoje e agradecemos muito a Deus, agradecemos as pessoas que nos motivaram. Eu agradeço muito o Rubem, que é o dono desse projeto, e porque nós todas as semanas estivemos aqui juntos e estudamos todo o Antigo Testamento. Estamos no último livro, o profeta menor dos profetas. Então, Malaquias é o que nós estamos estudando hoje. O Malaquias faz parte da última sessão ou do último período da nossa linha do tempo, que é o tempo da restauração, quando os judeus estão voltando do cativeiro e estão reconstruindo Jerusalém. E são 3 os profetas da restauração. Nós já vimos Ageu, Zacarias e hoje o Malaquias. Muito bem. Malaquias quer dizer meu mensageiro, meu profeta. Esse é o nome, é o significado do nome de Malaquias. Os assuntos do livro de Malaquias são casamento misto, negligência no dízimo, ações sacerdotais degeneradas, pecados sociais. São os temas, os problemas enfrentados no tempo de Neemias. Quando Neemias teve um tempo que ele voltou para a Babilônia, e quando ele chega novamente em Jerusalém, ele encontra muitos problemas. E Malaquias vai tratar desses problemas. Estão lá em Neemias, capítulo 13. Podem olhar lá que os mesmos problemas que Malaquias vai enfrentar. Então, o estilo desse livro é um estilo contestador. É uma denúncia feita pelo próprio Deus, o Deus da aliança, contra o seu povo. Ele está denunciando o que o povo estava fazendo. E aparecem perguntas que mostram o espírito ingrato e rebelde do povo israelita. Eles questionam Deus, eles falam coisas sobre Deus. O livro tem 4 capítulos. E aparece no livro 24 vezes a expressão Senhor dos Exércitos. Malaquias falando da grandiosidade de Deus. Tem uma versão que diz Senhor dos Exércitos das Estrelas. Muito bem, 4 capítulos. No primeiro capítulo, o primeiro assunto é falar sobre o inegável amor de Deus por Israel. Deus manda Malaquias entregar a mensagem para o povo. Qual era a mensagem? Eu sempre amei vocês. E esse amor foi manifesto na aliança feita desde Abraão, com os patriarcas, e renovadas com Jacó, com todos os líderes. Essa aliança foi renovada. Então, ele fala que ele é o Deus da aliança e que este amor começou lá quando eles fizeram essa aliança. Mas o povo diz assim, em que o Senhor nos tem amado? Um questionamento meio cínico até. Aí Deus fala, eu amei Jacó, segurei vocês nos braços, eu trouxe do Egito, eu dei a terra prometida para vocês. O meu amor conduz a um zelo moral
e não a complacência. É bondade e severidade. Mas Deus escolheu Jacó, que agora tem o nome de Israel. E o Esaú, que era o irmão dele, ele usa a expressão, eu aborreci de Esaú. Eu aborreci, eu não elegi o Esaú. Ele é Edom. A terra dele até hoje está em escombros. A terra de Jacó, Israel, de vocês, está sendo reconstruída. Então, e tem outra coisa, Esaú sabe que se eles falarem, eu edificarei novamente, eu afirmo para vocês que eu destruirei cada construção deles. E Edom ficou sendo a terra da maldade, com quem o Senhor está irado para sempre. E Deus diz assim, vocês, descendentes de Israel, de Jacó, vocês sabem que eu sou Deus soberano, Deus da história. Os meus propósitos redentores são cumpridos em Israel, dentro de Israel e fora de Israel. Vocês vão dizer um dia, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Deus é o rei do mundo inteiro. Muito bem. O segundo assunto vai ser sobre os sacerdotes, o culto. Ele fala assim, ofertas corruptas por sacerdotes corruptos. E Deus então manda Malaquias dizer, o filho honra o seu pai. O servo respeita o seu senhor. Eu sou pai e senhor, e vocês não me respeitam, vocês não me obedecem, vocês não me honram. E ainda vocês dizem, os sacerdotes que desprezam o meu nome, ainda dizem, em que nós desprezamos o teu nome? Vocês desprezam o meu nome quando no altar vocês oferecem pão imundo, animal aleijado, animal roubado, animal doente. Vocês não oferecem nem o melhor e nem as primícias. Vão oferecer isso ao governador. Ele aceitará? Lhe será favorável? É melhor fechar o templo do que fazer ofertas e sacrifícios hipócritas. Em todos os países eu sou honrado e me oferecem sacrifícios puros. Ele está falando já do futuro. E Deus manda esse recado, maldito o que tem e promete um animal perfeito, sadio e dá um defeituoso. Eu sou grande rei, o meu nome é terrível entre as nações. É um Deus que exige o nosso respeito, a nossa consideração. No capítulo 2, vem o castigo dos sacerdotes. Lembra que é bondade e severidade. E Deus fala para Malaquias falar um recado. Se vocês não me honrarem, os sacerdotes, eu amaldiçoarei todo o trabalho que vocês fizerem. E tem uma versão que diz assim, se vocês não me honrarem, eu amaldiçoarei as suas bênçãos. Então, o que fosse para eles usufruírem de bom, vai ser amaldiçoado por falta de honra a Deus. Também o castigo vai alcançar os filhos dos sacerdotes. A minha aliança com Levi, a tribo que foi escolhida para o sacerdócio, essa aliança não pode ser quebrada. É uma aliança de vida e de paz. Levi temeu e tremeu. Eu fiz o que eu prometi e eles me respeitaram sempre. Fazia o que é certo, ensinava o que é direito. Viviam em paz comigo. Ajudaram muitos a saírem do caminho da maldade. Vocês, sacerdotes, devem ensinar a verdade, a meu respeito principalmente, aconselhar o que é direito. Os sacerdotes são os mensageiros do Deus Todo-Poderoso. Mas agora, o que está acontecendo? Vocês estão saindo do caminho certo. Seus ensinamentos
tem feito muitos pecarem. Violaram a aliança e se tornaram desprezíveis, indignos. Não me obedecem e não tratam todos com justiça. Então, agora vem uma advertência contra a infidelidade conjugal. É tudo assunto que Neemias chegou lá em Jerusalém e estava acontecendo. Dizem os estudiosos que agora Malaquias está bem anos depois, uns 50, 100 anos depois de Neemias, mas os problemas voltaram a acontecer. Então, infidelidade conjugal. O profeta condena 2 tipos de pecados aí. O primeiro, que eram os homens judeus estavam casando com mulheres pagãs, mulheres que adoravam deuses estranhos, era fora da aliança. E o Senhor então diz que eliminará esses judeus das tendas de Jacó e não quer saber das ofertas deles, porque eles profanaram o santuário. O segundo assunto conjugal era que os homens estavam cometendo adultério e se divorciando de suas esposas. Então havia lágrimas e choro. Deus já não aceita essa oferta também, porque ele não tem prazer nisso. Deus foi testemunha, ele diz, eu fui testemunha da aliança que vocês fizeram com a mulher da sua mocidade. Agora vocês estão sendo desleais com a companheira da aliança. Eu odeio o divórcio, o repúdio. Depois, eles diziam que Deus estava dizendo que estava cansado. Vocês enfadam o Senhor com vossas palavras. Então, eles diziam, em que o enfadamos? O que nós fazemos que cansamos a Deus? Aí, Deus dá a resposta. Nisto que vocês pensam e dizem. Onde está o Deus justo? Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Eles estão dizendo que Deus não olhava para o pecado daqueles que ele auxiliava, daqueles que ele protegia. E Deus, então, sempre lembrando, bondade e severidade. Era nisso que Deus se julgava injustiçado, porque ele nunca deixou de praticar a justiça dele. E Deus então manda também um recado que era de consolo. A vinda do Senhor é precedida pelo seu anjo. Agora pensando lá no futuro. Sempre a profecia fala do presente e do futuro. Deus dizendo, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá aquele que vocês buscam, o anjo da aliança. E ele disse, vai ser aquele dia que é prometido. Quem poderá suportar esse dia? É o dia do Senhor. Esse dia é como fogo. É como o fogo do ourives. É como a potassa do lavandeiro. Purificará os filhos de Levi. Os refinará como ouro e como prata. Esse já está falando de Jesus, o anjo da aliança. E ele disse, nesse tempo, Judá e Jerusalém trarão ofertas agradáveis, como nos dias antigos. Mas eu virei e julgarei, testemunharei contra os que não me respeitam. Quem são esses? Feiticeiros, adúlteros, os que juram falso, os que exploram, oprimem a viúva, o órfão e o estrangeiro que vive com vocês. Então, Deus está falando que vai vir um dia um mensageiro e depois vem o anjo da aliança. Agora o assunto é sobre os dízimos e as ofertas. É muito interessante, muita gente não gosta desse capítulo. Está no capítulo 3 de Malaquias. Ele diz assim, eu, Senhor, eu não mudo, por isso vocês não são consumidos, porque Deus é fiel às promessas que ele fez um dia e que renovou muitas vezes para os escolhidos.
Por isso que vocês estão vivos ainda. Eu não mudo, mas vocês mudam muito. E ele diz assim: desde os seus pais vocês se desviaram, e a minha mensagem: voltem-se para mim e eu voltarei para vocês. E vocês dizem assim: em que devemos tornar? Roubará o homem a Deus? E Deus diz: roubam, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Por isso são amaldiçoados, a nação toda. Tragam os dízimos para que haja mantimento na casa do Senhor, para que a minha casa tenha abundância. E provem se as janelas dos céus não se abrirão e bênçãos serão derramadas sobre vocês, bênçãos sem medida. Repreenderei o devorador. A gente sabe, o dízimo ajuda a nossa bolsa não ter furos, porque Deus repreende o devorador. Muita gente ganha e nunca tem, porque não é fiel no dízimo. Ele diz assim: suas parreiras darão muita uva, e todas as nações dirão: que povo feliz, e como a terra deles é boa e rica. Muito bem. Agora o assunto é a diferença entre o justo e o perverso. Deus diz assim: as tuas palavras, a palavra do povo, foram duras contra mim, porque vocês dizem: que temos falado contra ti? Vocês dizem: não vale a pena servir nem obedecer o que ele manda, ou vestir luto de arrependimento. É fácil notar: os orgulhosos são felizes, os que cometem impiedade prosperam. Tentam o Senhor e não são castigados. Então, os que temiam o Senhor, olha só, esse grupo, os que estavam falando contra Deus, estavam reclamando que Deus era injusto, mas também ali havia um grupo, os que temiam o Senhor, falavam uns com os outros, conversavam, e o Senhor escutava com atenção. E havia ali um livro, um memorial escrito com o nome desses que temiam o Senhor. É o remanescente. Desses que lembram do Senhor. Lembra que ele diz que muitos que estiverem longe vão se lembrar do Senhor. Então há um memorial, um livro onde o nome deles vai ser escrito. Serão para mim, Deus está dizendo, esse grupo, essas pessoas serão para mim um particular tesouro. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Vocês verão a diferença que existe entre o que serve, o justo, e o que é perverso, aquele que não me obedece. Há muita diferença. Diferença de vida e diferença de destino. O 4º capítulo fala do sol da justiça e quem vem antes dele. O dia do Senhor está chegando e vem como fogo, uma fornalha. E esse fogo vai purificar ou vai destruir. Os ímpios são comparados a uma árvore. Vai secar tudo, destruído inteiro, galhos e raiz. Totalmente destruído. Mas os justos, os que temem o Senhor, nascerá o sol da justiça. Reinará o renovo justo, a salvação e a alegria. Saltarão como bezerros soltos do curral. Lembrem da lei de Moisés, que ele recebeu lá no Monte Horebe, no Monte Sinai, os estatutos e juízos. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, ele vai preparar o caminho diante de mim. O profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Esse mensageiro tem a missão de arrependimento e conversão e restauração dos relacionamentos familiares. E o Antigo Testamento termina falando que nessa conversão todos serão abençoados.
E se não houver conversão, haverá maldição. Então, muitos estudiosos dizem que quando João Batista veio ao mundo, falaram, é Elias. Ele vem preparando o caminho do anjo da aliança. Nós estamos terminando o Antigo Testamento. O Messias vem. E nós vamos então depois recordar um pouquinho o que nós já vimos e ver essa passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O meu conselho, a minha vontade é que vocês vão lendo. Façam um programa de leitura da Bíblia, um capítulo por dia. Começa lá em Gênesis. Vale a pena conhecer para a gente ver o amor de Deus. Nós descobrimos muita coisa, fomos beneficiados, fomos edificados. E Deus nos manteve. Tivemos problemas de saúde, alguns problemas, mas estivemos aqui firmes. Eu louvo a Deus por isso, por nós e pela vida de vocês. Que Deus nos abençoe.